aqui, né? Sou a professora Érica. É nossa segunda semana aí de aula, né? De videoaula. Então, espero que vocês tenham gostado da primeira, espero que tenha sido fácil o entendimento, tá? Caso alguém não consiga, né? Ficou com alguma dúvida, não entendeu alguma informação, tem o nosso plantão de dúvidas. Então, lá na nossa plataforma, a gente tem um canal de dúvidas, que é o nosso plantão de dúvidas. Então, qualquer coisa, tem o dia, né, da semana e o horário exato para ser tirado essa dúvida, né? Então, se alguém não entendeu alguma coisa, alguma informação, ficou na dúvida, tem lá o nosso canalzinho de dúvida, tá bom, gente? Hoje a nossa aula vai ser sobre a primeira lei de Mendel, né? Mendel, a gente vai falar um pouquinho da história dele, por que ele escolheu as famosas ervilhas, e a gente vai fazer o que a gente chama de cruzamento, né? Esse cruzamento, ele nos permite entender, né, e calcular a probabilidade que uma característica pode ou não ter literalmente nesse cruzamento, na junção desses genes, tá bom? Então, vamos começar? Então, primeiro eu preciso saber, né, antes de eu começar a fazer o cruzamento genético, eu preciso saber quem é o pai, né, o pai da genética. Então, olha só, gente, o Mendel, ele nasceu Gregor Mendel, ele nasceu em 1822, lá na Áustria, tá? Ele era filho ali de camponeses, né? Era tentava ser um estudante muito bem aplicado, mas tinha muitas dificuldades financeiras, né? E aí, por isso, ele teve que ingressar, né, no mosteiro agostiniano, e tanto é que ele finalizou ali, né, a sua vida como padre, né? Olha que interessante, a ciência e a religião trabalhando conjuntas, né? A igreja, inclusive, incentivava muito Mendel, né, nas suas pesquisas ali dentro do próprio mosteiro, tá? Mendel, gente, ele foi tão importante, que em 1965 ele participou de um congresso científico, e nesse congresso tinha um outro grande cientista chamado, né, não sei se vocês conhecem, Charles Darwin. E olha só, Darwin naquela época já tinha um certo nome, já vinha com as ideias lá evolutivas, né, as teorias evolutivas dele. Inclusive, ele apresentou também um trabalho sobre evolução nesse congresso. Mas, né, o Mendel, ele foi, né, um ponto fora da curva, literalmente. Ele era muito à frente do seu tempo, tão à frente do seu tempo, que nem Charles Darwin conseguia entender, né, as propostas da genética, né? Darwin depois dizem aí nos livros, que elogiou muito o trabalho de Mendel, mas que ele não conseguia entender, né, como esse padre, esse monge, né, da ordem ali dos agostinianos, como ele conseguiu chegar a isso. Mas hoje a gente consegue, né? E a gente falou lá na nossa primeira aula a importância que a genética tem na nossa vida, o quanto, né, a genética está inserida na nossa vivência, tá? E como tudo isso começou? Foi do nada? Não, né? Então, Mendel, ele fazia estudos ali com ervilhas, né? Uma espécie de ervilha. Eu vou passar ali o próximo slide para vocês terem ali uma noção, tá? Mas o que vale lembrar é que depois das pesquisas de Mendel, né, ele só foi ter realmente reconhecimento 40 anos depois, né? Então, 40 anos depois, alguns estudantes, né, pegaram ali, acharam numa biblioteca, né, os estudos de Mendel, um livro, né, feito por Mendel, e a partir daí que as ideias genéticas começaram a ser inseridas no meio acadêmico, tá? A gente também tem ali, né, logo depois disso, 40 anos depois, a gente tem até um padrasto da genética, mas hoje a gente não vai falar sobre o padrasto, a gente vai falar do pai da genética, tá bom? Vamos lá. Então, aqui eu coloquei para vocês, né, como surgiu essa ideia, né, do Mendel. Na verdade, o objetivo dele era entender como se dava o padrão de hereditariedade da ervilha. Só que ele começou com a ervilha, ele não tinha a noção de que isso, né, se
iria crescer tanto, iria se ampliar tanto, que chegaria até nós, né? Até o nosso padrão de hereditariedade, né? A nossa identificação de variabilidade genética. Porque, na verdade, dentro da genética, e a gente faz um link com várias áreas da genética, por exemplo, ecologia, o que a gente precisa é de variabilidade genética. Se eu tenho uma variabilidade genética, eu consigo me adaptar, eu consigo ter características mais selecionadas, né, dentro da minha configuração genética, dentro do meu material genético. Quer ver um exemplo clássico? Né? Se a gente pegar um cachorro de raça, em que os seus genes são, né, definitivamente eles selecionados, um padrão selecionado. Se eu pegar um vira-lata, a gente vê que os vira-latas têm um padrão de sobrevivência, né, de adaptação muito melhor, né, do que um cão de raça. Isso vem a partir do quê? A partir, literalmente, dessa variabilidade genética. Então, as características mais importantes, elas vão se prevalecendo. As que não são, né, características que vão se manter naquele ambiente, né, de alguma maneira, ela vai sendo selecionada. Aí cai no estudo de Darwin, seleção natural. Olha como está tudo ali interligado. Então, vamos falar um pouquinho sobre o estudo de Mendel, tá, gente? Mendel, ele escolheu esse tipo de ervilha de cheiro, tá? Aqui, para quem não sabe, Piscium sativum é o nome científico, né? A gente tem nomes científicos e tem nomes comuns. Ervilha de cheiro, nome comum. Esse outro nomezinho é o nome científico, tá bom? Porque ele tinha algumas características e essas características caem muito em vestibular, tá? Então, por que ele escolheu esse tipo de ervilha, essa espécie de ervilha? Primeiro, fácil cultivo, ele precisaria de uma planta, né, um vegetal que fosse facilmente cultivado, que crescesse muito rápido. Imagina esperar 40 anos para poder ter ali, né, as sementes, para ter uma resposta, não tem muito tempo, né? Esse tipo de ervilha, ele produz um número absurdo de descendentes férteis, né? Tem uma variedade, né, fácil de identificação de características, né, de cor, de tipo, né, enfim. O ciclo de vida ele é bem curtinho, né? Então, permite várias gerações em pouco tempo. E tem uma facilidade de polinização artificial. Isso às vezes é utilizado até hoje. A gente precisa ali, né, colocar próximos e esfregar os aparelhos genitais das plantas para a gente conseguir ter esse processo de polinização facilitado. Então, a partir dessas características, Mendel falou assim, então é com essa espécie aqui que eu vou trabalhar. E aí, o que aconteceu? Aqui só coloquei a fotinho do nosso querido Mendel, tá? Aqui da ervilha. E aqui essas características, né, que o Mendel avaliou. Esse tipo de ervilha, ele tem em colorações diferentes. Ele tem coloração amarela e coloração verde. Vale lembrar, gente, que na primeira lei de Mendel, a gente avalia, tá, apenas uma característica, é a lei da segregação. A gente vai separar apenas, vai avaliar apenas uma primeira característica, uma característica. Que nesse caso, o Mendel avaliou o quê? A cor, tá? Então, como foi o experimento de Mendel? Ele pegou duas ervilhas, uma com sementes amarelas e outra com sementes verdes, de uma geração parental pura, ou seja, ele sabia que aquelas sementes não tinham sido misturadas com nenhum, né, não foi polinizado, não teve cruzamento com nenhuma outra, eram puras. A gente chama isso de geração parental, tá? E ele fez a polinização artificial. Quando isso aconteceu, ele percebeu que a característica que mais prevaleceu foram das sementes amarelas. Então, 100% ali da sua F1, vou botar aqui 100%, foram de ervilhas amarelas. E ele falou, opa, então será que isso tem alguma coisa a ver? Como que a gente vai fazer? E aí o que ele fez? Ele fez uma contraprova, que foi o que a gente chama de autopolinização, gerando uma geração que a gente chama de F2. Então ele pegou dois indivíduos, tá, dessa geração do primeiro cruzamento parental e fez um segundo cruzamento. Nesse segundo cruzamento, ele conseguiu perceber que a partir desse cruzamento, eu tive gerações com cores amarelas e cores verdes, mas que prevalecia a cor amarela e não a cor verde. Opa, então peraí, cheguei a uma conclusão. Que a cor amarela, ela era dominante à cor verde. Ou seja, vamos relembrar nossa primeira aula.
o gene que gera a cor amarela, ele prevalece, ele é dominante ao gene verde, que é um gene recessivo. E a partir daí, ele conseguiu concluir e identificar que a gente tem genes, né, que são mais predominantes e genes que não são tão predominantes assim. Aqui eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Eu vou usar aqui o azul, mais escuro, que acho que fica mais diferenciado. Como eu faço esse cruzamento, professora? Então, olha só. Aqui a gente tem um exemplo de um cruzamento que a gente chama de chuveirinho, tá? Em que eu preciso só colocar esses genes que eu vou cruzar, que eu estou identificando aqui, e fazer o seguinte. Primeiro gene, eu vou cruzar com o primeiro do outro. Primeiro gene, eu cruzo com o segundo do outro. Segundo gene, eu cruzo com o primeiro do outro. Segundo gene, eu cruzo com o segundo do outro. E assim por diante, tá? Vale lembrar que na primeira lei de Mendel, ok? Eu tenho 4 resultados, tá? Eu tenho 4 resultados desse cruzamento. Cada quadradinho desse resultado equivale a 25%. Tudo bem? E aí, dependendo do questionamento que nos é feito num problema, por exemplo, eu só vou somando os resultados. Vamos ver aqui, ó. Nesse caso, eu sei que o Vzão, ele me caracteriza, né, a cor amarela. O Vzinho me caracteriza a cor verde, tá? Então, nesse primeiro cruzamento, deu Vzão, Vzão, ou seja, cor amarela. É hétero ou homozigoto esses genes aqui? Eles são o quê? Homozigotos, porque eu tenho 2 genes iguais, 2 dominantes, tá? O segundo deu Vzão, Vzinho, tá? E aí eu tenho o heterozigoto. Mas quem prevalece? Obviamente, o gene dominante. Então, o Vzão, Vzinho, tá? Eu tenho ali, né, uma ervilha de cor amarela, mas ela possui o gene de cor verde ali. Só que esse gene ele não se prevalece, ele não se mostra, porque ele é recessivo, tá bom? Aqui eu tenho outro Vzão, Vzinho, tá? Então, também, né, com a mesma explicação do anterior, eu tenho cor amarela aqui e ele é heterozigoto. E eu tenho aqui um só, que é Vzinho, Vzinho, que é um recessivo. As cores recessivas, elas só aparecem quando estão com outro gene de cor recessiva. Ou seja, eu preciso ser homozigoto recessivo para aparecer essa cor. Tudo bem? Essa característica. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 cores amarelas e uma cor verde. Se eu falei para vocês que cada resposta, tá? Cada resultado desse cruzamento vale 25%, e eu tenho 3, então 25 mais 25, 50, mais 25, 75% deste cruzamento, ok? É da cor, vou botar aqui, ó, amarelo, e aí vocês vão escrever, tá? É porque eu tenho uma certa dificuldade de escrever aqui. E só tenho um verde, 25% aqui. É da cor verde. 75 mais 25, 100%. Viu? É assim que a gente tem que colocar, galera, a resposta. Professora, eu preciso só botar em porcentagem? Não, você pode botar em forma de fração. E a gente vai ver agora. Então, vamos lá, galera. Olha só, vamos fazer aqui um exemplo, tá? De cruzamento. Então, vamos supor que eu tenho uma ave, né? 2 aves. Eu tenho uma ave de coloração penas com coloração vermelha e outra ali de coloração azul, né? Botei aqui pra vocês essas informações. Aqui, ó. E aí, eu vou fazer o cruzamento dessas aves, tá bom? Então, como que eu faço o cruzamento? Eu vou montar um joguinho da velha como tá aqui pra vocês, tá? Então, a gente monta o joguinho da velha. Lá no material de apoio tem um videozinho também ensinando a fazer esse cruzamento. E a gente vai... Quem já brincou de batalha naval vai se identificar bem. A gente vai pegar o primeiro gen com o primeiro gen, o segundo gen com o primeiro gen. Vai botar o resultado. Primeiro gen com o segundo gen com o segundo gen, tá? Lembrando que é cada um no seu quadrado. Então, a montagem aí
Deixa eu apagar tudo aqui. A montagem aí desses gens, tá? Deixa eu apagar aqui, peraí. É cada um no seu quadrado. Então, a gente tem ali, né? Vou fazer montar aqui de novo. Né? Então, eu tenho, vou cruzar azão com azinho, tá? É esse o meu cruzamento. Então, vamos pegar esse primeiro carinha e vamos colocar aqui no nosso joguinho da velha. Então, vai ficar, ó, cada um no seu quadrado, lembra da musiquinha? Cada um no seu quadrado. Então, um azão aqui, outro azão aqui. Foi. Agora, vamos pegar esse e vamos botar aqui. Então, ó, azinho aqui, azinho aqui. Foi? Professor, e essa parte aqui? Essa parte fica vazia, tá bom? Professor, o nosso resultado? Os resultados vão ficar nesses 4 quadradinhos aqui que sobraram, tá? Então, vamos começar aí a fazer o nosso cruzamento. Vou pegar aqui a corzinha preta. Então, ó, azão com azinho fica azão, azinho. Foi? Azão com azinho, azão, azinho. Deixa eu fazer aqui, ó, cortezinho do ó. Foi? Vamos para agora. Azão com azinho, novamente, azão, azinho. E aqui, azão com azinho, também vai ficar azão, azinho. Lembrando que o gen dominante sempre na frente do gen recessivo. Foi? Tranquilo? Finalizamos o nosso cruzamento. Então, eu sei que, que o gen azão, ele determina a cor vermelha, o azinho, cor azul. Qual ficou aqui o nosso resultado, galera? Então, vamos colocar aqui, galera, o resultado, tá bom? Vou botar aqui. Então, eu tenho o quê? 100%, tá aqui, 100%, opa, ficou um pouquinho meio torto aí. Azão. Professora, como eu faço isso em fração? Vamos lá. Quantos resultados eu tenho no total? Sempre vou ter 4 resultados no total. Vou botar o 4 aqui. Quantos resultados deram azão, azinho? 4 também. Então, vou botar aqui, ó. Foi? Azão, azinho. Professora, posso botar azão, azinho e entre parênteses aqui, ó, entre vermelho, que é a cor? Pode, não tem problema. Ai, gente, não deu certo aqui escrever muito, não. Tudo bem? Foi? É isso. Vamos passar para o próximo. Opa. Aqui tá errado. Deixa eu passar. Vamos aqui para o outro cruzamento, tá bom? Esse outro cruzamento, ele tá muito parecido com aquele que a gente fez. Então, o que eu ordeno, né, peço para vocês? Faça esse cruzamento aqui em casa, tá bom? E aí, depois você confere o que a gente acabou de fazer com aquele anterior. Vê se vocês conseguem fazer ele em casa, tá? Na verdade, a gente vai ter um resultadozinho diferente aí. Então, eu vou deixar isso para vocês fazerem o cruzamento. Na próxima aula, eu tiro essa dúvida com vocês, tá bom? Lembrando que nesse caso aqui, eu tenho a cor verde predominante, que é o Bzão. Então, o Bzão é verde, tá? E o Bzinho é roxo, ok? Bzinho é roxo. Então, eu vou deixar esses aqui para vocês fazerem em casa, tá bom? E aí, na próxima aula, eu tiro a dúvida aí de vocês. E é isso, gente, minhas considerações finais. Então, primeira coisa que eu queria falar com vocês, assistam o material de apoio, tá? Lá tem 2 videozinhos muito legais falando sobre a primeira lei de Mendel, contando a história do Gregor Mendel, tá bom? Façam as atividades propostas, né? Tem ali o roteirinho de estudos, confiram o gabarito da semana anterior, lá na página da semana anterior, tá? E qualquer dúvida, estaremos aí no plantão de dúvidas. Tudo bem? Grande abraço aí para vocês e até a próxima!